Então, boa tarde a todos e a todas. Espero que tenham passado uma boa semana e vamos começar aqui a nossa revisão aqui de direito para o TPS. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí começamos. Se vocês puderem só confirmar para mim, por favor, no bate-papo, se vocês conseguem ver a tela. Sim? Obrigado, Larissa. Obrigado. Bom, então vamos lá. Em 1933, no âmbito da União Pan-Americana, foi celebrada a Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados. Em 1945, foi celebrada a Carta da Organização das Nações Unidas. Em 1949, a Comissão de Direito Internacional, CDI, vinculada à Assembleia Geral da ONU, apresentou a sua minuta de declaração sobre os direitos e deveres dos Estados. Por fim, em 1970, a Assembleia Geral adota a Resolução 2625, estabelecendo a Declaração de Princípios sobre as Relações Amistosas e Cooperação entre os Estados, de acordo com a Carta da ONU. Levando-se em consideração esses documentos, julgue certo ou errado os itens acima. Então, a letra A, a Carta da ONU, em seu artigo 2º, articula o primado da soberania estatal ao dispor sobre o princípio da igualdade soberana dos membros, o da proibição da ameaça e do uso da força contra a integridade territorial e da independência política de qualquer Estado e da não intervenção nos assuntos de jurisdição interna de qualquer Estado. A Resolução 2625 da ONU, ao estabelecer a exegese dos princípios da Carta da ONU, esclarece que o fomento a sedições, golpes de Estado ou qualquer outra forma de rompimento violento de regimes políticos previamente estabelecidos por parte de um membro em detrimento de outro é uma violação do princípio da não intervenção nos assuntos de jurisdição interna dos Estados. A minuta de declaração sobre os direitos e deveres dos Estados reconhece como direito dos Estados o direito à independência, ao livre exercício de sua jurisdição territorial e à igualdade jurídica perante outros Estados. E letra D, a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, embasa o efeito constitutivo do reconhecimento internacional. Tá? Bem, então, vamos lá. Né? Como vocês sabem, os dois temas, né, que norteiam esse simulado são os temas das fontes e dos sujeitos. Tá? Bem, então, no primeiro aqui, nós temos a primeira questão, ela gira em torno, né, de temas que fazem referência à questão da condição jurídica do Estado como sujeito de direito internacional público e também traz algumas questões envolvendo certas fontes do direito internacional público. Né? Algumas mais conhecidas, né, por vocês, na sua trilha de estudo, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de Montevidéu, né, celebrada em Montevidéu em 1933, a Carta da ONU, sem dúvida, mas outros como a minuta de declaração sobre os direitos e deveres dos Estados e a resolução 2625. Aqui eu já adianto, se você não conhecia a minuta de declaração sobre os direitos e deveres dos Estados, não tem menor problema. Enfim, normal, isso aqui faz parte daquela estratégia de tirá-los da zona de conforto. Agora, não conhecer a resolução 2625, né, isso é um ponto que você, caso você não conhecesse, né, isso é um ponto que você deveria ter em algum momento já trabalhado, né, na sua preparação. Tá? E daqui a pouco eu já falo o porquê disso. Bom, então vamos lá. Na letra A, né, então a letra A ela traz o artigo 2º. Eu já vou dar uma dica muito boa para vocês de preparação em direito internacional, que é o seguinte: leiam certos textos jurídicos, tá, com atenção e com uma
uma posição de sistematizar esses textos. Tá? Esses textos não devem ser lidos como se lê, por exemplo, um poema, como se lê, por exemplo, uma ficção, um romance. Tá? Em que sentido? Ainda mais quando falamos da Constituição Federal ou quando falamos da Carta da ONU, esses documentos foram pensados e repensados e tiveram as suas redações trabalhadas de forma minuciosa. Tá? Então, você fazer uma primeira leitura mais direta, tudo bem. Mas em algum momento você precisa fazer uma leitura pausada. Você precisa fazer uma leitura que busque organizar o texto daquele documento. E para você organizar o texto daquele documento, nada melhor do que uma leitura minuciosa do preâmbulo e dos primeiros artigos e de qualquer coisa que se coloque como princípio. Tá? Quando o documento é bem escrito, como é a Carta da ONU e como é, em grande parte, a Constituição Federal. Então, entender qual ponto do preâmbulo articula com qual capítulo da Carta da ONU, qual princípio ou qual objetivo articula com qual capítulo da Carta da ONU, tá? É importantíssimo, tá? Porque isso não só ajuda vocês a organizar o raciocínio, mas também dá a vocês uma capacidade de leitura muito mais otimizada. E, eventualmente, em uma terceira fase, tá? Isso é separar o joio do trigo. Tá? Trabalhar bem os princípios, saber articular bem os princípios, né? É fantástico, porque mesmo que você esteja diante de um tema que você acredita que você não está tão bem preparado, tão bem preparada, manusear bem os princípios te dá um ponto de partida. E às vezes na prova é tudo o que você precisa, um ponto de partida para você ter confiança, né? Já pensando numa terceira fase. Mas enfim. Então vamos lá. A Carta da ONU, seu artigo 2º, né, que vai falar dos princípios, né, o artigo 1º fala dos objetivos, articula o primado da soberania estatal ao dispor sobre o princípio da igualdade soberana dos membros, o da proibição da ameaça e do uso da força, da independência política e da não intervenção em assuntos de jurisdição interna de qualquer Estado. Exatamente, isso aqui está correto. Tá? O Instituto da Soberania, ele se encontra com o nome soberania, a palavra soberania, em 2 momentos na Carta da ONU. No artigo 2º e lá, salvo engano, pelo artigo 78 da Carta da ONU, quando fala sobre as organizações sem governo próprio. Tá? Você, em algum momento, pode dizer, mas, Luiz, eu estou vendo aqui a Carta da ONU, no decreto promulgatório, eu não estou vendo a palavra soberania no artigo 2º, estou vendo só lá no artigo 70 e tanto. Sim, porque na tradução em português brasileiro, né, não me perguntem por quê, acabaram subtraindo a palavra soberania, tá, no princípio da igualdade soberana. Tá? Mas, em todos os textos oficiais, das línguas oficiais da ONU, é o princípio da igualdade soberana. Tá? E qual que foi a ideia aqui? Foi limitar a soberania à luz do direito internacional público. Então, estabelecer os limites da soberania no marco do direito internacional público. Tá? Isso é uma preocupação muito presente na Carta da ONU. Tá? E esse Instituto da Soberania, ele tem várias dimensões. Ele se apresenta em alguns momentos na Carta da ONU, a partir do artigo 2º, quando você fala da igualdade soberana, quando você fala da questão da integridade territorial e independência política, e quando você fala da não intervenção nos assuntos de jurisdição interna exclusiva, né, interna dos Estados. Tá? Então aqui está correto. A resolução 2625. Tá? Saibam, a resolução 25. O usuário aqui, ó. Pronto. Tinha alguém aqui que estava com uma interferência. Desculpem. Voltando. A resolução 26
2625, tá? Essa resolução, ela é importantíssima. Por quê? Porque essa é uma das resoluções da Assembleia Geral da ONU que vai nos dar uma interpretação, entre aspas, autêntica de um tratado. São poucas as resoluções da ONU, as resoluções da Assembleia Geral que vocês precisam saber, né? Uma, evidente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas a outra é a Resolução 3314, que fala sobre a questão da agressão e que basicamente foi aquela que pautou a definição de agressão depois, né, no pós-Estatuto de Roma em relação ao Tribunal Penal Internacional, e a Resolução 2625. Tá? Então, em algum momento, leiam a Resolução 2625. Inclusive, ela já foi objeto de prova em mais de uma oportunidade. Né? Por quê? Porque ela vai dar a exegese, ou seja, a interpretação da Carta da ONU a partir de um órgão da própria ONU. Né? Bem, então a Resolução 2625, ao estabelecer a exegese, ou seja, a interpretação, né, dos princípios da Carta da ONU, esclarece que o fomento a sedições, golpes de Estado ou qualquer outra forma de rompimento violento de regimes políticos previamente estabelecidos por parte de um membro, em detrimento de outros, é uma violação do princípio da não intervenção. Certíssimo. Tá? Então, a Resolução 2625, ela vai pegar cada um dos princípios, né, ela vai articular os princípios em 7 princípios, lembrando que isso dialoga com outro item, né, que os princípios não se encerram no artigo 2º, né, porque o artigo 2º fala dos princípios, que os princípios são só aqueles que estão no artigo 2º. Né? Nós temos o preâmbulo também, e nós temos no artigo 1º, né, da Carta da ONU. Então, ela vai pegar esse conjunto de princípios e ela vai pormenorizar, né, cada um desses princípios, já à luz de toda a prática internacional até ali a década de 70, que já tinha bastante coisa. Bom, então aqui, letra B está correta. Letra C, a minuta da Declaração sobre os Direitos e Deveres dos Estados reconhece como direito dos Estados o direito à independência, ao livre exercício da sua jurisdição territorial e igualdade jurídica perante os outros Estados. Correto, tá? Essa minuta aqui, esse trabalho da CDI, ele foi muito influenciado pela Convenção de Montevidéu de 33, tá? Essa minuta, que é de 49, né? Ela, enfim, foi bastante influenciada por esse tratado importante no direito interamericano. Bom, a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados de 33 embasa o efeito constitutivo do reconhecimento internacional do Estado. Aqui está errado. Tá? Por quê? Tá? A Convenção, ela embasa a doutrina do efeito meramente declaratório do reconhecimento internacional do Estado. Tá? Ou seja, aquela pergunta, eu, como um novo Estado, preciso do reconhecimento de outro ou dos demais para que eu seja um Estado no direito internacional público? Tá? Bom, se você parte de uma linha constitutiva, você vai dizer que sim, isto é uma condição. Se você parte de uma linha meramente declaratória, você vai dizer que não, não é necessário. Né? Claro, isso não quer dizer que não seja importante, isso não quer dizer que não seja oportuno em termos de política externa e política internacional, mas juridicamente não seria um elemento a constituir o Estado, como, por exemplo, população, território, governo, etc. Tá? Então, de A até C correto, D está errado. Tá? 2. Em 1975, a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 3281, estabelecendo a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. Nesse sentido, julgue certo ou errado os itens seguintes. Letra A. O referido documento foi influenciado pela chamada Nova Ordem Econômica Internacional, conforme a Resolução 3201 da ONU de 1974, e a Assembleia Geral da ONU de 74. Portanto, possui uma orientação para a redução das desigualdades econômicas e sociais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento além do processo de descolonização. Letra B. A proibição da imposição hegemônica e da criação de esferas de influência é um dos princípios que norteiam a referida declaração. A despeito da sua sensibilidade para questões econômicas, a declaração não apresentava ainda uma abertura para temas ambientais.
o direito à nacionalização de ativos em território nacional, em conformidade com a legislação interna e pela adjudicação interna, exceto se de outra forma tiver sido mutuamente estabelecida, é um dos direitos estatais de natureza econômica consagrados pela referida declaração. Bom, então, vamos lá, né? Trabalhando aqui um pouquinho a ideia de alguns princípios importantes e ligado também à esfera do Estado como sujeito de direito internacional público. Bom, quando olhamos essa resolução, mesmo que você nunca tenha ouvido falar da resolução 32 de 81, né, que fala sobre os direitos e deveres econômicos dos Estados, bom, se você parte do pressuposto que esse documento sai da Assembleia Geral, se você olha para a data, 1975, então nós estamos ali, né, no ápice do processo de descolonização afroasiática. A Assembleia Geral já reflete há muito esse processo, na medida em que nós temos uma expansão dos estados que participam da ONU, né, um número já substancial, né, de estados que não estavam lá em 1945, mas acabaram entrando depois, muitos por conta desse processo, e sendo a Assembleia Geral o órgão majoritário da Organização das Nações Unidas, né, o tamanho dessas representações deste, à época chamado Terceiro Mundo, e muitos desses países recém-independentes, isso tudo vai se refletir no trabalho, vai se refletir muito no trabalho da Assembleia Geral da ONU. Né? E se você fala de direitos, deveres econômicos, enfim, você está falando, de certa maneira, da regulamentação da economia. Se você fala da regulamentação da economia, provavelmente isso está mais próximo, né, ou pelo menos isso está um pouco mais afastado de uma ideia, né, de uma perspectiva muito liberal, né, de economia de mercado. Isso, caso você nunca tenha ouvido falar e você, né, não tenha ficado ali sem uma referência. Então, tentando ajudar vocês a construir, né, as referências naquele momento. Então, vamos lá. Né? Então, a nova ordem econômica internacional. Como vocês sabem, né, existe esse momento da nova ordem econômica internacional de 74, mas que, de certa maneira, ele dialoga desde ali de 1964, né? A Constituição da UNCTAD, né? A pauta de comércio e desenvolvimento no âmbito do GATT 47, tudo isso é reflexo dessas novas demandas desses estados que estão saindo da sua condição de antigas colônias. Então, sim, né, tem aqui a influência, inclusive explícita, né, no documento da NOEI, que às vezes é solicitada em política internacional, às vezes é solicitada em geografia, inclusive. Não? E tem essa ideia de redução de desigualdades entre países desenvolvidos e desenvolvimento. Sempre, né, que nessa época você tem uma crítica muito contundente à colonização e enfim, os países que ainda eram colônias, né, 75, você ainda tem uma situação delicada de colonização, por exemplo, no mundo lusófono, né, na África lusófona. Bom, a proibição da imposição hegemônica de criação de esferas de influência, não? Então, que norteia, né? Não que norteia. Que norteia a referida declaração. Né? De fato, né? Isso está no documento. É uma redação um pouco forte, talvez o outro tenha pensado, nossa, mas né? Imposição hegemônica, mas enfim, foi isso mesmo. O documento ele usa essas expressões. A despeito de sua sensibilidade para questões econômicas, a declaração não apresentava ainda uma abertura aos temas ambientais. Sim, já apresentava uma abertura aos temas ambientais, né? Esse ponto aqui está errado. Por quê? Porque em 1972 nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente humano. Né? Então nós tivemos a Estocolmo 72. Né? Então o tema do meio ambiente já está ali colocado, né, na pauta da Organização das Nações Unidas. Ele ainda não vai ter um momento dele, né, não vai ter o clímax, como terá a partir de 92, mas, enfim,
já se inseriu na pauta da Organização das Nações Unidas. E na letra D, o direito à nacionalização de ativos em território nacional em conformidade com a legislação interna e pela adjudicação interna. Tá? Este ponto está correto, e esse ponto é um ponto que me permite trazer para vocês uma informação, tá? E que vocês depois, tá, possam trabalhar isso na preparação de vocês. Que é o seguinte, tá? O tema que eu vou colocar faz um tempinho que não é solicitado, já foi solicitado em prova, mas faz um tempinho, mas é aquilo, né? Sempre a gente pode, tá, dar uma de levanta-te Lázaro, né? E ressuscitar os mortos. Então, qual que é a questão aqui? Tá? Um ponto muito debatido nesse momento, nos anos 60, nos anos 50, 60 e 70, né? Esse tema é recorrente, mas entre as décadas de 50, né, até o final da década de 70, esse é um ponto muito forte, é a questão da nacionalização. E tem uma lógica por ser um ponto muito forte. Se eu falo de um processo de descolonização no afroasiático, então eu falo de antigas colônias que estão rompendo o vínculo de dependência com as suas metrópoles, e muitas dessas colônias se inseriam na relação com as metrópoles por meio do fornecimento de commodities, o processo de extração, produção, de exploração dessas commodities, muitas vezes se dava a partir de empresas que ou eram da metrópole ou tinham algum tipo de permissão por parte da metrópole. E sendo esses produtos os principais ativos econômicos desses estados frágeis, debilitados, que acabam de se tornar independentes, era até um caminho natural para que se tivesse acesso a um recurso, né, para que este novo erário público tivesse, né, capacidade financeira, né, que houvesse processos de nacionalização desses ativos privados, agora estrangeiros. Então, acompanhando o processo de descolonização, nós vamos ter uma série de processos de encampação, que é como nós damos o nome no direito para esses processos de nacionalização, tá, de ativos privados. Pois bem, isso vai gerar, claro, um conflito com o país ao qual, enfim, aquela empresa, né, estava vinculada. Como uma das reações que nós vamos ter, né, é a questão da elaboração de tratados bilaterais de investimento. Né? E aí nós vamos ter, então, esses tratados bilaterais de investimento, que, inclusive, eles terão uma posição da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, historicamente, ela vai ser um pouco refratária a esses tratados bilaterais de investimento, pelo menos da forma, digamos assim, na primeira geração desses tratados, né? E qual que era a estratégia desses tratados, né? Ora, eu desloco, né, da jurisdição territorial o questionamento dessa nacionalização e transporto essa discussão para uma esfera internacional, que, de certa maneira, eu, como Estado, cujo ativo foi encampado, cujo ativo foi finalizado, eu posso ter um pouquinho mais de ingerência, né? Se eu desloco isso para uma esfera internacional, principalmente arbitragem, e se nesta arbitragem eu tenho um pouquinho mais de controle sobre o direito aplicável. Muito diferente, por exemplo, se eu discuto na jurisdição territorial em que se encontram aqueles ativos, né, a nacionalização, porque aí eu vou discutir no sistema de solução de conflitos daquele país e conforme as leis daquele país. Então,
Esses tratados, na sua primeira geração, depois mudou, mas enfim, na sua primeira geração, eles visavam a esse deslocamento, né? O Brasil celebrou alguns tratados, mas o Brasil nunca foi muito... a diplomacia brasileira sempre foi refratária a esses tratados, né? Depois tem uma mudança de posição interessante, e aí o caso da Bolívia é um caso em relação ao gás natural, interessante, né? E aí o Brasil vai, a partir de 2012, elaborar a sua modalidade de tratados, que aí são aqueles acordos de cooperação e facilitação de investimento, que já foram solicitados 2 vezes no TPS, e eu fortemente recomendo vocês darem uma lida, né, na página oficial mesmo, ou do Ministério da Economia, ou do Ministério das Relações Exteriores, darem uma lida no material que fala sobre esses acordos de cooperação e facilitação de comércio, e o Brasil agora já tem um número razoável dos acordos dessa natureza, porque aí já é um outro momento do Brasil, aí já não é mais o Brasil apenas um receptor de investimento produtivo direto ou de investimento estrangeiro direto, mas também o Brasil como o país de origem do investimento estrangeiro direto, do investimento produtivo direto. Tá? Como esse documento é um documento que, esse aqui, visa a fortalecer a posição desses países subdesenvolvidos, desses países emergentes, desses países à época do chamado terceiro mundo, né, vocês conseguem perceber que isto aqui vai ao encontro dos interesses desses países subdesenvolvidos e, portanto, está correto. Tá? Era mais ou menos uma espécie de um cabo de força ali dessa resolução em relação a esses tratados bilaterais. Tá? Mas às vezes eu gosto de colocar pelo menos um itemzinho dentro de uma questão que me permite trazer mais pontos do que, em primeiro momento, eu trabalharia. Tá? Bom, questão 3. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ao dispor sobre as fontes do direito internacional público, em seu artigo 38, letra C, indica como tais os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Sobre essas fontes do direito internacional público, julgue certo ou errado os itens seguintes. O termo nações civilizadas é atualmente considerado pela doutrina majoritária um anacronismo e deve ser compreendido no sentido estabelecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que se refere aos princípios gerais de direitos reconhecidos pela comunidade das nações. Artigo 15, parágrafo 2º. A doutrina especializada indica como pertencendo à categoria de princípios gerais tanto aqueles derivados dos principais sistemas jurídicos nacionais, quanto aqueles próprios do direito internacional público. Letra C. Os princípios da Carta da ONU se encerram naqueles presentes em seu artigo 2º. Letra D. O princípio da justiça está presente tanto na Carta da ONU, quanto na Convenção sobre Direitos Tratados de 69. Vamos lá. Então, aqui nós estamos falando de uma fonte, e estamos falando de uma fonte que são os princípios. Tá? E tem uma razão aqui pela qual eu trouxe os princípios como fonte. Porque é muito comum você trabalhar os tratados, é muito comum trabalhar a questão do costume, tá? Mas o princípio como fonte ele fica meio, às vezes, largado, um pouquinho abandonado, né? E, às vezes, você mesmo, você mesma, nunca parou para pensar e articular os princípios do direito internacional público em termos de definição, elementos constitutivos, etc, etc. Você imagina, tá, eu tenho uma noção do que é princípio e... Então, vamos lá. Então, na letra A, bom, de fato, você tem aqui o reconhecimento, ela está correta, né, que a expressão nações civilizadas é um anacronismo. Eu já faço um parênteses, tá, só explicando uma historinha interessante, né, de onde que surge essa expressão nações civilizadas. Né? A expressão nações civilizadas, tá, ela foi uma insistência do diplomata japonês nas negociações da Corte Permanente de Justiça Internacional de 1920. Antes que alguém aqui já venha com, né, pedaços de pau e pedra
falando que o termo nações civilizadas teria sido uma imposição do malvado Reino Unido e do malvado Estados Unidos, que queriam, né, enfim, devorar o pobre mundo, etc, etc, etc. Não. Tem um artigo muito bom de um cara chamado Luiz Fernando Baracho, que ele trabalha essa questão de como surgiu essa expressão, né? Simpático menino. E nações civilizadas foi uma expressão colocada, né, principalmente pelo Haddad, que era o diplomata japonês. E qual que era a razão para ele fazer isso? Né? A razão é o seguinte, ele queria que o direito japonês fosse reconhecido como, né, parte do repertório das nações civilizadas, né, e que outros países, então, mais ou menos querendo fazer o seguinte, ó, eu, Japão, faço parte deste clubinho, nós somos os mais importantes. Né? Não vamos nos esquecer que estamos falando aqui de um momento de um Japão imperial. Né? Imperial em todos os sentidos, não só porque ele é império, tem lá, né, um imperador, etc, etc, como tem até hoje, mas o fato de que o Japão está ocupando, né, uma série de territórios. Então, é o Japão querendo mais validar a sua posição como um Estado importante, né, um dos principais tomadores de decisão neste pós-Grande Guerra, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, de fato, né, fica uma expressão, tá, com um tom anacrônico, para não dizer extremamente deselegante. Né? Bom, a doutrina inteira, né, enfim, vai dizer que isso é anacronismo, que por nação civilizada nós entendemos todos os estados amantes da paz e que eventualmente queiram ser membros da ONU. É essa a leitura que se faz hoje. Né? Bom, então é isso. A não ser que exista uma interpretação olavo-carvaliana, da qual eu desconheça, né, mas, enfim, a doutrina majoritária, para não dizer unânime, né, trata a nação civilizada como isso. A Estado amante da paz, né, que aspira à condição de membro da ONU, ou que é membro da ONU. Bom, uma expressão que substitui a expressão nações civilizadas, mais contemporânea, né, que talvez nunca tenha passado, que talvez vocês nunca tenham parado para olhar isso como uma expressão que substitui nações civilizadas, e essa era a intenção de propósito, era substituir a expressão nações civilizadas, é a expressão comunidade das nações, que está, por exemplo, no PIDCP, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tá? Os princípios gerais do direito reconhecidos pela comunidade das nações. Então, certíssimo. Letra B. A doutrina especializada indica como pertencendo à categoria de princípios gerais tanto aqueles derivados dos principais sistemas jurídicos nacionais quanto aqueles próprios do DIP. Lindo, perfeito, é isso mesmo. Quando nós falamos de princípios gerais do direito, no âmbito do Estatuto da Corte Internacional de Justiça e de outros tribunais internacionais, né, como órgãos de organizações internacionais ou como organizações internacionais propriamente ditas, e se está diante da expressão princípios gerais, não? Essa expressão ela faz referência tanto aos princípios que são derivados dos direitos internos dos estados, aqueles mais recorrentes, por exemplo, devido processo legal, quanto aqueles princípios que são próprios, específicos do DIP. Se eu estou em 1945, e se eu quero saber quais são esses princípios próprios do DIP, tem um excelente ponto de partida que é a própria Carta da ONU, que lá no seu preâmbulo, no artigo 1º e no artigo 2º, me dá uma coleção de princípios do direito internacional público. Alguns mais detalhados, outros mais abstratos, mas me dá uma coleção ampla, né, desses princípios. Seguindo adiante. Então, aqui está certinho. Os princípios da Carta da ONU se encerram naqueles presentes no seu artigo 2º. Não se encerram. Nós temos princípios que estão no preâmbulo, os que estão no artigo 1º e os que estão no artigo 2º.
Isso pelo menos os princípios que estão explícitos, tá? Tirando, enfim, se alguém na doutrina trabalhar a ideia de algum princípio implícito, tá? Mas de forma explícita, expressa, preâmbulo, artigo 1º, artigo 2º. Letra D. O princípio da justiça está presente tanto na Carta da ONU quanto na CVT. Perfeito, exatamente. O princípio da justiça está no preâmbulo da Carta da ONU, né? E também está lá na CVT. Né? A CVT, nesse sentido, ela dialoga bastante com a Carta da ONU, em especial no preâmbulo, artigo 1º e artigo 2º. Né? Você tem ali um diálogo bem interessante, de propósito. Né? Bom, quarta questão. Sobre a relação entre a Carta da ONU e as fontes do DIP, julgue certo ou errado os itens a seguir. O preâmbulo da Carta da ONU reconhece que as fontes do direito internacional não se encerram no Instituto dos Tratados. Não? Letra B, compete ao ECOSOC, compete ao Conselho Econômico e Social, a importante função de promover estudos e recomendações para o desenvolvimento progressivo do direito internacional e sua codificação. Letra C, os termos desenvolvimento progressivo e codificação, quando empregados para o direito internacional, são intercambiáveis. E letra D, na qualidade de um tratado, o princípio da boa-fé rege o cumprimento da Carta da ONU pelos seus membros. Então vamos lá. O preâmbulo da Carta da ONU reconhece que as fontes do direito internacional não se encerram no Instituto dos Tratados. Sim, perfeito. Né? A Carta da ONU, inclusive, né, independentemente do estatuto da CIJ, ela usa a expressão, né, fontes do direito internacional. Então ela fala, olha, tratado e outras fontes. Né? Então tá. Perfeito. Não negligenciem preâmbulos, tá? Letra B. Compete ao Conselho Econômico e Social importante função de promover estudos? Não. Isso compete à Assembleia Geral da ONU. E tanto compete à Assembleia Geral da ONU, tá, que isto aqui tem a ver com isto aqui. Tanto lá no campo do artigo 3 da Carta da ONU, né, que fala dos temas da Assembleia Geral, tanto o desenvolvimento progressivo quanto a codificação são temas do direito internacional, são temas que competem à Assembleia Geral da ONU, porque a Assembleia Geral da ONU criou um órgão subsidiário para lhe dar assistência nesse tema. Porque, por exemplo, né, todos vocês, né, Ana Beatriz, Bárbara, Clara, Djalma, Evelyn, Flora, Larissa, Luana, Lucas, Murilo e Rafaela, né, todos vocês, né, serão diplomatas, mas não necessariamente todos vocês serão especialistas em direito internacional público. Óbvio que pelo fato de vocês serem diplomatas, vocês têm uma versatilidade por dever de ofício com o direito internacional público, mas isso não faz de vocês necessariamente acadêmicos e técnicos, especialistas e operadores do direito internacional público. Bom, se a Assembleia Geral da ONU é composta por representantes dos estados, majoritariamente diplomatas, né, de carreira ou não, mas enfim, diplomatas, não poderia a Assembleia Geral da ONU esperar que o conjunto desses diplomatas, né, pudesse ter ali o conhecimento técnico e o tempo necessário para elaborar projetos de tratados. Ainda mais em temas fundamentais para o sistema internacional. Daí criar um órgão de especialistas. Quem sabe aí, daqui uns 20 anos, vocês já muito bem inseridos no Ministério de Relações Exteriores, né, vocês não se lembrem, né, de mim e me indiquem lá para a Comissão de Direito Internacional. Vou ficar muito feliz. Obrigado pela lembrança. Enfim, e aí você tem ali a CDI, e ela está vinculada à Assembleia Geral da ONU, não ao Conselho Econômico e Social. Tá? Agora, quando a Carta da ONU fala de desenvolvimento progressivo e codificação, há uma diferença entre esses termos. Tá? Por isso que a letra C está errada. Eles não são intercambiáveis, eles não são sinônimos. Tá? Desenvolvimento progressivo é quando
a CDI, ao elaborar uma minuta, ou seja, um projeto, uma proposta de tratado, de convenção, ela articula de forma inovadora um tema do direito internacional. Por isso é o desenvolvimento. Então vamos imaginar o seguinte: eu, CDI, estou elaborando uma minuta, tá? Uma proposta de convenção, sei lá, sobre o uso da inteligência artificial. E eu percebo que não há absolutamente nenhuma prática de Estado nesse sentido. Então, todo o conteúdo dessa proposta de convenção, ou boa parte do conteúdo dessa proposta de convenção, será novo. E nisso nós teríamos um desenvolvimento progressivo do direito internacional. Tá? Se vocês ouvirem barulho, desculpem, mas é o Billy que está passando aqui por trás. E ele está velho, às vezes ele bate aqui nos móveis, tá? Então, é ele batendo. Mas, enfim, codificação. Tá? Codificação, por outro lado, no direito internacional é diferente o significado do direito interno. No direito internacional, codificar é sistematizar em tratado um costume internacional. Então, você tem um costume internacional que se apresenta de forma clara pela prática, né, dos Estados, reconhecido como direito, etc, etc, etc. Então, é o elemento objetivo e subjetivo. E aí você sistematiza isso no texto de um tratado. Então, eu deixo de ter esse costume que ele é mais fragmentado, que ele é mais difuso, e eu sistematizo isso em um texto escrito, em um tratado. Tá? Bom, exato. Só que assim, o desenvolvimento progressivo eu estou regulamentando, mas de forma inovadora. Tá? Então é algo que eu não encontro uma prática, ou pode até ver uma prática, mas essa prática ela não é coesa. Tá? Então eu estou inovando. E já na codificação, não. Na codificação, eu já tenho já um arcabouço bem consolidado de costume, mas eu vou, né, agora traduzir esse costume em um texto de tratado. Tá? Bom, vamos lá. Né? Diferente quando nós falamos de codificação no direito interno, porque codificação é a ideia de sistematização, né? Mas na codificação eu posso inovar, né, no direito interno. Então, com relação aos sujeitos de direito internacional público, julgue certo ou errado os itens seguintes. A fim de manter a sua neutralidade, a Santa Sé não é parte de convenções multilaterais no âmbito da ONU, como convenções sobre direitos humanos. Letra B, acordos de sede de organizações internacionais podem estabelecer imunidades para as organizações e seus funcionários. Letra C, organizações internacionais podem ser sucedidas por outras. No entanto, sua simples solução é vedada pelo direito internacional. E letra D, a escolha do secretário-geral da ONU, nos termos da Carta da ONU, dá-se por indicação à Assembleia Geral e recomendação do Conselho de Segurança. Então vamos lá. Aqui já é uma questão, né? Então tem 4 novas, 2 que já foram trabalhadas, né? Então essa questão aqui é de 2017. A fim de manter a sua neutralidade, a Santa Sé não é parte das convenções multilaterais da ONU, como convenções sobre direitos humanos. Aqui está, enfim, né, claramente errado, né? Santa Sé faz parte, né, de um número considerável de convenções e também participa, né, como observadora de uma série de organizações internacionais. Acordos de sede de organizações internacionais podem estabelecer imunidades para a organização e seus funcionários. Lindo. A grande referência é a Convenção sobre Imunidades e Privilégios de 1947. Né? Então, tão logo a Organização das Nações Unidas foi estabelecida, se elaborou, né, um tratado que foi celebrado no início de 47, que versava a respeito da condição jurídica dos funcionários da Organização das Nações Unidas. E isso em relação, principalmente, aos Estados-membros, né, dessa ONU em geral. Porque, em relação àqueles
funcionários e aquelas funcionárias que exerciam as suas atividades na sede da ONU, em Nova York, e na Corte Internacional de Justiça, nos Países Baixos, para essas situações, os acordos de sede já contemplavam a regulamentação necessária, né? Mas, em relação aos demais membros, era necessário um tratado que, né, se dispusesse a todos os outros Estados-membros, né? Daí, a grande referência, o grande marco é a Convenção de 47. Letra C. As organizações internacionais podem ser sucedidas por outras. É possível isso, no entanto, essa simples dissolução é vedada pelo direito internacional. Fato. Né? Então, a questão é o seguinte, nessa letra C. Vamos aqui, tá? A letra C está errada por quê? Quando você fala de uma organização internacional, né, primeiro que nós temos poucos marcos amplos de regulamentação de organizações internacionais. Né? Quando pensamos a CVDTOI, ou seja, na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados entre Estados, Organizações Internacionais e entre Organizações Internacionais de 86, né, esse tratado, na melhor das hipóteses, ele pode ser dado como uma indicação de um costume. Na melhor das hipóteses. Por quê? Como esse tratado não está em vigor no plano internacional, né, então, o principal marco que nós teríamos, né, em relação a organizações internacionais, né, ele não, enfim, produz plenos efeitos no direito internacional público. Né? Portanto, né, esse é um campo que ainda está amplamente regulamentado e disposto pela vontade dos Estados. Então, se os Estados querem dissolver, podem dissolver. Já que nós não temos uma ampla regulamentação sobre o direito das organizações internacionais como um todo. Né? Nós temos, claro, disposições bem exaustivas sobre o direito da União Europeia, mas no âmbito da própria União Europeia e qualquer outra organização internacional que seja. Mas um regime jurídico que se coloque em relação a todas as organizações internacionais, né, isto realmente nós não temos. Então, fica, né, à mercê da vontade dos Estados. E se é assim, se quiserem dissolver, dissolve. Letra D. A escolha do secretário-geral das Nações Unidas, nos termos da Carta da ONU, dá-se por indicação da Assembleia e recomendação do Conselho de Segurança. Perfeito. Tranquilo aqui, nada que tenha escapado do estudo de vocês. 6. Considerando as fontes de direito internacional público previstas no Estatuto da CIJ e as que se revelaram a posteriori, bem como a doutrina acerca das formas de expressão da disciplina jurídica, assinale a opção correta. Tá? Letra A. De acordo com o Estatuto da Corte da Haia, a equidade constitui, apesar de seu caráter impreciso, fonte recorrente e prevista como obrigatória na resolução judicial de contenciosos internacionais. A expressão não escrita do direito das gentes conforma o costume internacional como prática reiterada e uniforme de conduta que, incorporada com convicção jurídica, distingue-se de meros usos ou mesmo de práticas de cortesia internacional. Letra C. As convenções internacionais, que podem ser registradas ou não pela escrita, são consideradas, independentemente de suas denominações, fontes por excelência previstas originariamente no Estatuto da CIJ. Letra D. Em face do caráter difuso da sociedade internacional, bem como da proliferação de tribunais internacionais, verifica-se no direito internacional crescente invocação de decisões judiciais antecedentes arrolados como peniúris, ainda que não prevista no Estatuto da CIJ. Ainda que não prevista em tratado do Estatuto da CIJ, a invocação crescente de normas imperativas confere ao ius cogens, manifesta a qualidade de fonte da disciplina a par dos atos
de organizações internacionais, como resoluções da Organização das Nações Unidas. Tá? Bem, vamos lá. Né? A letra correta aqui é a letra B. Né? Então, a expressão não escrita do direito das gentes, então, a expressão não escrita do direito internacional conforma o costume internacional como prática reiterada e uniforme de conduta. Então, o elemento objetivo, né? Prática reiterada e uniforme de conduta, que, incorporada com convicção jurídica, que é o elemento subjetivo, distingue-se de meros usos ou costumes de prática de cortesia internacional. Correto. Só vou fazer uma observação aqui importante, que é o seguinte. Cuidado quando você fala dessa expressão não escrita, tá? Para vocês não confundirem no seguinte sentido. Costume, ele se exterioriza por texto. O ponto é que esse texto não está sistematizado. Como assim? Isso também vale até para o costume no direito interno, tá? Não é que juízes e juízas de uma corte internacional ou membros da Comissão de Direito Internacional, pensando no processo de codificação, vão fazer com os estados uma espécie de ida ao zoológico. Tá? Um momento Discovery Channel. Olha só, os estados, tem 2 estados ali no canto, esses estados estão se aproximando e eles estão bebendo aquela água. Eles estão fazendo isso todos os dias, às 7 da manhã. Temos aqui atos e práticas reiterados ao longo do tempo. Não, tá? Não é isso. É você verificar, né, comportamentos, atos e práticas documentados. Então, olha, temos aqui X atos jurídicos internos daquele Estado, né, e atos equivalentes que vão no mesmo sentido, né, de um outro Estado, de um número muito grande de Estados. Né? Então, eu tenho X disposições, Y resoluções, Z declarações, né, de Estados que convergem no mesmo sentido. Então, quando nós falamos dessa questão, expressão não escrita, bom, primeiro que aqui não está muito... Assim, quem fez a prova aí poderia ter melhorado a letra B, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, não achem com isso que é uma mera observação de comportamentos que se constituem em ações. Né? Como se eu estivesse aqui com binóculos olhando os estados e vendo como eles se comportam como se fossem elefantes na savana. Tá? Não. Quando nós falamos do levantamento do comportamento dos estados, nós falamos de comportamento que é documentado. É basicamente comportamento documentado. O trabalho dos membros da Comissão de Direito Internacional é fazer esse levantamento dessa documentação. E aí você tem a leitura exaustiva, né, e muito ampla de documentos e documentos e documentos internos, buscando identificar padrões. E quando identifico esses padrões, aí eu digo, temos aqui atos e práticas reiterados ao longo do tempo. E dependendo da forma como se dá essa redação, nós temos aqui a opinião iuris, nós temos aqui a convicção jurídica, e nós temos aqui um costume internacional. Então, só fazendo essa observação que é importante. Bom, então, meus caros e minhas caras, tivemos aqui as nossas questões. Eu já começo pedindo desculpas pela, enfim, intervenção não planejada e exótica que aconteceu, né, anterior. Mas tem alguma dúvida? Alguém tem algum ponto para colocar? Professor, eu tenho, na verdade. Desculpa, alguém levantou a mão? Foi mal. Vamos fazer o seguinte,
Deixa o Lucas fazer a pergunta e depois você faz, Flora. Ah, tá. Errada e certa. Deixa eu ver aqui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Errada, porque ela faz parte, sim, de convenções. Tá? E certos acordos de organizações internacionais podem estabelecer imunidades para a organização e seus funcionários. Tá? Então, é errada e certa. Diga, Flora, faça a pergunta. Minha pergunta é mais sobre estudos mesmo. Se você fosse recomendar, por exemplo, qual que... Assim, eu estou voltando a estudar psiquiatria agora, né? Então, não sei se eu pego meus cadernos antigos e reviso, ou se você acha que, por exemplo, esse tema da aula que a gente viu aqui é melhor eu... Né, você estava sugerindo, entra no site da Itamaraty e vê quais são os tratados. Você acha que faz mais sentido a gente ir olhando na fonte mesmo? Ou pegar um livro daqueles grandes lá e dar uma lida nos capítulos, não sei. Lá. Vamos pensar em direito interno e vamos pensar em direito internacional, tá? Porque como as referências são distintas, então as estratégias também são distintas, tá? Em relação, assim, claro que isso aqui eu vou dar uma sugestão geral, isso tudo vai depender da sua formação, da sua trilha da sua formação anterior, da sua trilha de formação para o concurso, né? Tem N coisas aqui, N variáveis que são importantes, né? Não sei se você já tem um caderno bonitinho, super completo, se já fez um curso regular, se não fez, enfim. Então, cada um sabe, né, da sua preparação. Se é formado em Direito, se não é formado em Direito, enfim. Mas vamos lá. Questões bem gerais. Em relação ao Direito Internacional Público, né? Ler a Carta da ONU, tá? De forma minuciosa, eu acho que sempre é válido, tá? Porque a Carta da ONU vai dialogar com direito internacional, com política internacional, em algum momento pode ter alguma coisa de história geral, né? Ainda que na leitura da Carta da ONU é mais para política internacional e mais para direito internacional. Mas eu acho que, assim, em algum momento fazer uma leitura detalhada, e a Carta da ONU, assim, só o texto da Carta da ONU, mas fazer uma leitura detalhada, grifando, buscando esses pontos de contato. E vocês vão perceber que a Carta da ONU, assim como a Constituição, todas as partes dialogam. Existe uma lógica na sequência do raciocínio. Tá? Por isso que ela é um sistema, ela é sistematizada. Quando você percebe isso, assim, é como se você tivesse, assim, como se você fosse o Neo do Matrix, e você fala, uau, eu estou vendo aqui os códigos, e agora tipo, tudo está muito mais claro. Isso facilita, assim, absurdamente. Né? Porque é normal, a primeira vez que a gente lê como se a gente estivesse lá, lendo Jorge Amado. Você vai. E você vai passando, você vai passando. Só que, assim, não é um poema, não é uma obra de ficção. Então, assim, tem cada palavrinha ali foi discutida para estar naquele lugar por N pessoas. Tá? Então, tem uma sequência. Então, assim, faça em algum momento essa leitura que eu acho que ela vale muito a pena, porque a prova não é semana que vem, ainda bem, então, para vocês. Então, tem tempo para você pegar um dia assim e fazer essa leitura. Tá? E aí faça você. Deixa a doutrina, deixa o caderninho de lado, faça você. Porque é você que organizou isso. Então, se é você que organizou isso, ninguém melhor do que você para lembrar do que você mesmo organizou. Tá? Então, faça essa leitura que eu acho que é super legal. Tá? Depois que você fizer essa leitura, né, e já imagino que você já teve um curso regular, que você tem um caderno bonitinho, bacana, bunda na carteira, pegar as últimas, sei lá, 7 provas, isso eu estou pensando pelo menos para direito nacional, tá? E depois você tem as estratégias para todas as outras. Pegar pelo menos as últimas 7 provas e fazer essas 7 provas, e mais do que só fazer as 7 provas para testar o seu conhecimento, mas classifica os temas. Ó, tem essa questão aqui é sujeitos, essa questão aqui é fontes, essa questão aqui não sei o quê, essa questão aqui é imunidade, essa questão aqui é regime jurídico dos tratados. Depois você pega tudo e coloca, você vai falar, uou, tem um caminho aqui. Né? Você tem uma recorrência de temas. Então, se você vê nos últimos 7 provas, você tem uma recorrência de temas, aí você vai pegar o seu caderno de novo
E aí você vai ver esses temas com todo carinho e amor. Tá? Assim, direito internacional. Isso é a minha grande sugestão, já imaginando que você tem um bom caderno. E aí você vai estudar no seu bom caderno. Tem alguma dúvida? Pega uma boa doutrina e vai dar uma olhada em uma boa doutrina. Tá? Boa doutrina em direito internacional público, né? Eu indico, né? Que eu acho que assim, é muito bom, porque tem em português e o original em inglês, é o Malcolm Shaw. Tá? Direito Internacional Público do Malcolm Shaw ou International Law do Malcolm Shaw. Tá? Ah, professor, mas eu tenho o Ian Brownlee. Ah, você também tem um excelente livro. Ah, mas eu tenho o Antônio Cassese. Pô, você tem um baita livro. Estou só dando um exemplo de um baita livro, mas a vantagem do Malcolm Shaw é que é um desses livros estrangeiros de direito internacional público que você tem em português. Tá? E assim, e geralmente a doutrina estrangeira, geralmente ela não tem um hábito, que eu não gosto da doutrina brasileira, que é o hábito do wishful thinking. Então assim, eu quero que o direito internacional seja X, então eu falo do direito internacional como eu gostaria que ele fosse. Tá? Eu não gosto dessa abordagem adolescente. Então acho que você aprende muito mais, e articula muito melhor com os outros temas da matéria, principalmente com essa doutrina estrangeira, e dependendo aí do nível de fluência em inglês, Malcolm Shaw é legal porque ele tem em português. Tá. Vamos lá. Pensando em direito internacional privado, direito internacional privado, o grande ponto de direito internacional privado vai ser migração e cooperação jurídica internacional. Tá? Aí é dar uma passada de olho na lei de migração e dar uma passada, e aí na lei de migração, depois vai lá para a parte final da lei de migração, que fala de extradição, transferência de pessoa presa e tudo mais, que é bacana. E olha com carinho o CPC, quando ele fala artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tá? Do 21 ao 26, que ele vai falar lá de 27 também, que ele vai falar de cooperação jurídica internacional. Mas aí você não precisa ler doutrina, aí você vai direto no texto da lei. Tá? E passa ali dos artigos 7 ao 10, do 7 ao 11, perdão, da LINDB. Tá? 7 ao 11 da LINDB, 21 ao 27 ali do CPC, lei de migração, com foco principalmente na parte de extradição e os atos de cooperação. Né? E deportação também, enfim. Tanto a saída involuntária desse estrangeiro, quanto a saída por ato de cooperação. Bem, em direito interno, o que eu sugiro? Você não precisa ler toda a Constituição de cabo a rabo, mas eu acho muito interessante você ler a Constituição na letra, digamos, entre aspas, na lei seca, ou seja, sem comentário, sem nada, naquelas partes que interessam para a prova. Né? Então, princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º, a parte de direitos e garantias fundamentais, ali, né? No artigo 5º, por maior que seja o artigo 5º, enfim, aí vai para a nacionalidade, para direitos políticos, passa depois por organização do Estado, né? Processo legislativo, enfim. Você não vai precisar ler a parte de orçamento, tudo bem, mesmo tendo lá orçamento, mas enfim, não é pedido orçamento na prática. Você não vai precisar ler a parte de sistema tributário nacional. Enfim, tem uma série de dispositivos ali que não fazem sentido a leitura. Mas nos temas que estão no edital e os mais recorrentes, leia na Constituição. Antes de você ir para trás, eu vou pegar aqui o Pedro Lenza. Bom, é fantástico se você tiver no momento de formação e consolidando ali o seu conhecimento, ótimo, mas agora não é o momento. Né? Então, além de fazer as questões, né? E aqui eu também indico, faça questões da OAB, direito constitucional. Vai te ajudar bastante. Você tem 4 provas por ano, pega ali umas 10 provas, umas 12 provas da OAB e faça. Né? Isso vai te ajudar bastante a treinar.
E nos pontos que estão no edital e que dialogam com a Constituição, leia a Constituição você, sozinho. Lei seca. Tá? Que eu acho que vai ajudar bastante pensando em preparação. E é óbvio, né? Faça aqui o curso conosco. Obrigada, professor. Ajudou bastante. Com E certeza. sim, já estou inscrita no curso, pode deixar. Eba. Bom, então, é isto, meus caros, minhas caras. Parabéns por estarem aqui até às 17 horas e 11 minutos, neste sábado, né? E boa preparação para todos vocês. Se não houver mais nenhuma dúvida, então tenham uma ótima semana e espero vê-los e vê-las semana que vem. Então, obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.